O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6. O Cristo Consolador. Instruções dos Espíritos. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são bem amados meus. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, a lançar-vos um dia, livres e alegres, no seio daquele que vos criou fracos, para vos tornar perfectíveis, e que quer modeleis vós mesmos a vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. O Espírito de verdade. O Evangelho nos fala de nos lançarmos ao seio daquele que nos criou, o Pai que está nos céus. Essa promessa não é para pós esta vida encarnados, mas essa promessa é que, se você fechar os teus olhos e entregar o teu coração a Jesus Cristo, você pode se ver deitado no colo do Pai, que olha por todos os filhos. E sobre o tema de hoje, eu convido vocês a prestarem atenção, que agora nós vamos viajar pela história de Jesus. Jesus fez muitos milagres, e o primeiro deles foi num casamento. E na festa estava Jesus, Maria Santíssima e os seus discípulos. Então o vinho acabou, e para a família anfitriã seria uma vergonha que seria lembrada por gerações. E então Maria foi até Jesus e disse: Filho, o vinho acabou. E Jesus disse: Você não precisa me dizer o que fazer. Jesus foi até a sala e Maria tinha dito aos empregados: Façam tudo o que ele disser. Então Jesus pediu a eles que enchessem os vasos de pedra com água. Tinham vários na sala. E assim foi feito. Eles encheram. Já não tinham nada a perder mesmo, já fizeram. Atenderam à vontade de Jesus. Então, Jesus, depois de ter pedido isso, ele disse: Agora que está cheio os vasos, coloque numa taça e leve ao anfitrião. Então foi levada a taça, e então o anfitrião tomou. E ele disse: Normalmente nas festas, o melhor vinho é deixado por último. O melhor vinho é entregue primeiro, para que depois que todos tenham bebido, seja o vinho comum. Mas vocês deram o melhor vinho para o final. Jesus não só trouxe a solução para o casamento, trouxe a vitória para o casamento, salvou o casamento, como também ele deu em abundância. Ele deu o melhor. E assim começou os milagres de Jesus. Agora, por toda a Bíblia, nós vamos olhar por todas as escrituras sagradas do Evangelho. Pedro, Tiago, João e André, eles eram simples pescadores. E o que Jesus, ao dizer para eles: sigam-me, o que Jesus fez na vida deles? Transformou eles em grandes apóstolos da verdade, da boa nova de Deus, por todo o mundo. Paulo, ele estava perdido, pensava que fazia o certo, mas após ser revelado a ele, Jesus fez dele um grande missionário para todos que estavam perdidos. Davi, antes de ser o grande rei de Israel, o maior de todos, ele era um simples pastor de ovelhas, que jamais pensou que chegaria onde ele chegou. Mas todo dia, ao amanhecer, Davi estava lá com a sua harpa, louvando a Deus. Ele pedia as bênçãos da vida, a proteção, pedia, mas ele, acima de tudo, louvava o Senhor e se pegava na presença de Deus. E então, Deus, como eu disse, ele vê todos os filhos. E então, assim como ele viu Davi, ele elevou Davi e transformou ele em rei de Israel. Agora um exemplo atual. Nossa querida Jane, que Deus testemunha aqui agora da vitória de Deus. A minha mãe, que eu amo muito e
e que é um exemplo de vitória, porque ninguém acreditava nela, e ela já via ela desanimada, já via ela triste, mas ela nunca se abalou em relação ao poder de Deus na vida dela. Assim como a Jânia, assim como Paulo, assim como Davi, assim como os apóstolos, Jesus Cristo, quando fazia os milagres de madrugada, ele orava. Ele, o Filho de Deus, pedia ao Pai e se conectava ao Pai. Acima de tudo, não esqueçam, Jesus é exemplo. E por que eu dei o exemplo do milagre do vinho? Porque para muitos poderia falar, nossa, mas que naquela época era visto dessa forma. O Filho de Deus iniciou a sua caminhada de milagres transformando água em vinho. Mas olha o que ele fez para a família, para o casal, para a honra da família, para o amor, para a mãe dele que pediu a ele. Então, não é simples, não há nada pequeno diante do poder de Deus na sua vida. E hoje é a vitória de Deus para a sua vida. Você pode prosperar sim, você pode ter saúde sim, você pode ser feliz sim. E o Evangelho nos diz: em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são bem amados meus. Se você tem prosperidade, além de você ter um alívio na sua vida, o que você pode fazer? Você pode fazer a caridade e a abundância. Você pode olhar pelos seus irmãos dessa forma também. A caridade pode ser feita financeiramente, ela pode ser feita com um abraço, ela pode ser feita com um olhar amigo. Coloque o amor de Deus adiante de tudo na sua vida, porque assim o Pai que está nos céus olha por você. Você louvando o Pai toca hinos a teu respeito. O Salmo nos diz: todos os anjos do Senhor darão ordem ao teu respeito. Esse Salmo falava de Davi, falava de Jesus, ele falava de todos os filhos do nosso Pai que está nos céus. Se pegue com Deus, e eu vos digo, de mim, a maior alegria, o maior consolo, a maior vitória que nós podemos ter está aqui. O maior segredo e o menos escondido para tudo na nossa vida, para a felicidade humana e para a felicidade em espírito e em verdade, está aqui. O Evangelho, está aqui a Bíblia, é a palavra de Deus, é o ensinamento do Cristo. Viver, tomar da água da vida, quando você deita, quando você acorda, em qualquer instante do seu dia, você pode tomar esta água. Jesus Cristo veio por você e você é vitorioso por meio dele. Deus soprou e a vida se fez. Deus não fez você para sofrer. Deus fez você para ser feliz e ter tudo em abundância. Você é amado de Deus. Tome posse daquilo que é seu. Se permita viver com Jesus Cristo. E esse é o ensinamento. Louvado seja nosso Mestre e Senhor Jesus Cristo, Dr. Almeida e todo o conselho espiritual. Que todos os seres elevados sejam com todos.